Olá, meu amigo, minha amiga. Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 24. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu a um monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O personagem dessa história chama-se Pedro, sobrenome Simão, também conhecido como Cefas, filho de Jonas e irmão de André. Pedro, que significa pedra, era pescador. Foi o primeiro discípulo escolhido por Jesus. Porém, o seu caráter vacila entre a resolução obstinada e a momentânea covardia. Mateus, capítulo 26, versículos 69 a 75. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro vivia um conflito interior. Ao mesmo tempo que achava ter certeza, era tomado por muita dúvida. Vou repetir. Ao mesmo tempo que achava ter certeza, era tomado por muita dúvida. E quantos de nós não vivemos esses momentos em nossos dias? Dúvida, certeza. Certeza, dúvida. E observe que horas antes, Pedro e os discípulos viram o milagre que Jesus realizou quando da multiplicação de pães e peixes e alimentou uma grande multidão. Mateus capítulo 14, verso 13 a 21. E o que eu aprendo com essas falhas de Pedro, porque é de Pedro que estamos falando. E a primeira que eu vejo aqui, a dúvida. Pedro está duvidoso, versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro estava em dúvida, assim como os discípulos. Pedro também acreditava ser um fantasma. Pedro também olhava e via ali um fantasma, porque a dúvida encheu seu coração, encheu a sua mente. E quantos homens e mulheres de Deus hoje não estão vendo fantasma por aí? Quantos? Quantos crentes não estão vendo fantasma na sua caminhada? Pedro duvidou. Se és tu, Senhor. Se és tu. E a segunda falha que eu vejo aqui. Pedro olha para a circunstância, olha para os problemas, olha para as suas fragilidades. E nesse momento ele perde o foco. Ele tira o foco de Cristo. Quando nós olhamos para nossas fragilidades, quando nós olhamos para as circunstâncias adversas, nós tiramos o olhar de Cristo, fica muito mais difícil ver a vitória. Quando nós olhamos para as dificuldades e tiramos o olhar de Cristo, nós nos fragilizamos. E Pedro agora está olhando para a circunstância e não para Cristo. Verso 30. Mas sentindo um vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Pedro começou a sentir um vento forte e teve medo. E começou a ir para o fundo e clamou: Senhor, salva-me. Querido, o vento pode ser contrário, pode ser forte, mas se você está com o teu olhar firmado em Cristo, deixa de ser uma ventania e passa a ser uma brisa. Mas Pedro agora está olhando para essas dificuldades, o vento que soprava forte, as ondas que se levantavam. Pedro perdeu o foco de Cristo. E quantos de nós não está assim, olhando para o tamanho das ondas, olhando para as tempestades, olhando para o vento forte, tiramos o olhar de Cristo, perdemos o foco em Cristo. E Pedro agora está vivendo isso.
E a terceira falha que eu vejo aqui, a falta de fé momentânea de Pedro. Pedro agora está sem fé. Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quantos de nós não temos duvidado? Será que Cristo vai fazer? Será que Ele vai realizar? Quantos crentes hoje não estão cheios de dúvida em seus corações? Será que Cristo faz? Será que Ele não faz? Será que eu mereço? Será que não merecemos? Se não merecemos, vamos fazer por onde merecer? Porque Cristo faz, Cristo continua realizando. Mas o nosso coração está cheio de dúvida, nosso coração está olhando para a circunstância, está faltando fé em nossos corações. Mas o que eu aprendo, querido, que mesmo Pedro, estando com a sua fé oscilando naquele momento, no versículo 29, nós podemos ver que Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas, sim, ele andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas. E o mistério não está só na ida, mas está na volta também, porque eu creio nessa palavra e creio que Pedro voltou caminhando sobre as águas até o barco. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Não duvide diante do Senhor, ainda que pareça impossível. Não duvide diante do seu Deus, do nosso Deus, ainda que pareça impossível. Não duvide, creia. Porque esse que está diante de mim e diante de você tem poder para acalmar os ventos, acalmar a tempestade, aleluia. Não olhe para as dificuldades, não olhe para as situações adversas, as situações ruins, ventania, os problemas, desengano. Olhe para aquele que tem o poder de acalmar e de mudar o quadro de todas as coisas. Olhe para aquele que tem poder e autoridade para mudar qualquer quadro que esteja diante de você. E Ele está dizendo para você e para mim: ei, eu sou o Senhor Jesus, não temas. Tenha bom ânimo, eu sou o Senhor Jesus. Não temas. Tenha fé em seu coração. Tenha fé em Cristo. Porque Ele não vai deixar você naufragar. Ele não vai deixar você desfalecer. Nem mesmo ser envergonhado. E ainda que as ondas sejam grandes, ainda que os problemas pareçam imensos diante de você, ainda que o vento, a tempestade são tremendas, são grandes diante de você, você está diante daquele que faz acalmar o vento e a tempestade. Então por que duvidar? Nenhuma tempestade, nenhuma ventania vai te vencer se você estiver firmado em Cristo. Não existe tempestade que não seja dissipada pelo nosso Senhor. Então, se falta fé no seu coração, encha hoje o teu coração de fé. Se o seu coração está cheio de dúvida, arranca essa dúvida, porque o Senhor hoje, Ele quer quebrar cativeiro, Ele quer quebrar as algemas, Ele quer quebrar os grilhões, Ele quer quebrar as cadeias, Ele quer te fazer não andar por sobre as águas, mas Ele quer abrir caminho para que você possa tomar posse de tudo aquilo que Ele te prometeu, aleluia, glória a Deus. Não duvide, creia tão somente. Nós aprendemos com Pedro que não devemos duvidar, porque aquele que está diante de nós não é um fantasma, mas sim, é aquele que pode mudar toda a nossa história, é aquele que pode nos abençoar e nos dar a vitória que precisamos. Creia, Jesus está diante de você, Jesus está diante de mim, Ele não é um fantasma, Ele é real, na pessoa do Espírito Santo. Então que você não olhe para a circunstância e enche o teu coração de fé neste dia, porque o Senhor está te alcançando neste dia. O Senhor está te alcançando nesta hora. E a bênção do Senhor está sobre você. Se você crê, glorifica o nome do Senhor. Se você crê que o Senhor Jesus está diante de você, na pessoa do Espírito Santo, glorifique a Ele, exalte o nome dEle, porque o Senhor está de pé
para nos abençoar. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a sua casa e o seu ministério. Soberano Deus, te rendemos graça, te louvamos e bendizemos o teu nome. Obrigado por mais esse momento que passamos na tua presença, aprendendo um pouco mais de ti. Nos abençoa, Senhor. Nos fortalece a cada dia. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Luiz e te agradeço por mais esses momentos que passamos juntos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, assim como o seu ministério.